Esse é o caminho novo da Estrada Real, que começa em Magé, no Rio de Janeiro, e vai até Ouro Preto, num trajeto de 515 quilômetros. O marco inicial fica no local do antigo Porto Estrela, no fundo da Baía de Guanabara, por onde embarcações levavam e traziam da Praça 15 as mercadorias que circulavam pela Estrada Real. Esse foi o trecho que me deixou preocupado com a possibilidade de assaltos, já que o roteiro do site da Estrada Real classifica o lugar como vulnerável em relação à segurança. Felizmente, era uma zona rural bem deserta, onde só havia uma fazenda de gado. Em seguida, a estrada segue pelo antigo caminho para Petrópolis, que servia a família imperial. A estrada da Serra Velha da Estrela, toda em paralelepípedos esburacados e bem movimentada. Depois de atravessar Petrópolis, o próximo destino é Secretário. Por ali tomamos o café da manhã, já que tínhamos saído cedo e de barriga vazia. Dali, o caminho segue para Paraíba do Sul, com os primeiros trechos mais longos em estrada de terra. Passamos pelo povoado de Inconfidência, também chamado de Cebolas, com S e 2 L's. A navegação era feita pelo programa Alpine Quest, com os dados de posição baixados do site da Estrada Real, e era acompanhada pela navegadora com as planilhas baixadas do mesmo site. Povoado de Queima-Sangue, local onde os tropeiros costumavam cauterizar as feridas das mulas que transportavam o ouro e as mercadorias. Atravessando além Paraíba, as informações da planilha e rotas de GPS estão todas erradas. Dá para notar que as rotas foram feitas no sentido inverso. Então, em muitas cidades, indicam ruas que são contramão para quem vem do Rio. Depois de além Paraíba, a estrada de terra começa a ficar mais interessante, mais estreita e esburacada. Dali, a próxima meta é Monte Serra. O tempo estava sempre fechado, mas até então não tinha começado a chuva. Atravessamos Monte Serra. Essa é uma estação que era usada para a troca de mulas pelos tropeiros. 24 quilômetros pelo asfalto, depois de Monte Serra, vem Matias Barbosa, por onde passamos agora. O trecho seguinte vai até Juiz de Fora, parte dele com pavimentação de pedras irregulares. Travessia de Juiz de Fora, trânsito confuso. Já fechamos a região da Zona da Mata e micro-região de Juiz de Fora. Depois de Juiz de Fora, a próxima cidade é Eubanque da Câmara. Esse trecho é o mais longo, com 59 quilômetros, e parte do caminho se desvia do indicado nas planilhas por terem trancado um portão por onde se passava anteriormente. Nesse trecho, tivemos a grata surpresa de encontrar um posto Graal, onde almoçamos. Voltando para a estrada, começa a chuvarada que estava ameaçando cair o dia inteiro. Passamos por Eubanque da Câmara e entramos no trecho que segue para Santos Dumont, que passa por dentro de algumas fazendas. Começam a aparecer pelo caminho muitas porteiras a serem abertas e fechadas. Eu acho que isso é por aqui, ó. Aqui, ó. Olha, tudo à direita.
Chegamos em Santos Dumont bem cansados, depois de 12 horas de viagem, e foi difícil encontrar um hotel ou pousada que tivesse vagas, por causa de um casamento que ia acontecer na cidade. Acabamos achando um quarto com banheiro num hotel bem ruinzinho, chamado Alto dos Passos, que funciona como anexo de um restaurante. Deve ter ventado muito essa noite, porque no trecho que segue para Antônio Carlos encontramos muitos galhos caídos na estrada. Dá licença, boizada. É raro cruzar com outros carros nesses caminhos, mas é preciso ficar atento, principalmente nas trilhas em que o mato impede que se veja o que vem à frente. Algumas vezes era preciso remover os galhos do caminho para liberar a passagem. Mais um galho para arrastar. Dessa vez acabei com corte no dedo. Talvez seja uma boa ideia levar luvas e facão para essas situações. Esse parece ser o calçamento original da estrada real. Dá para ver pelo desgaste das pedras que elas estão aí há muitos anos. Atravessando Antônio Carlos. O trecho de Antônio Carlos para Barbacena é curto. A maior parte dele é em asfalto ou estrada de terra larga e bem conservada. Passamos agora por Barbacena. Vai estar clarinho. Regula a luminosidade pro lado de fora e... Bem melhor abrir e fechar porteiras sem chuva e lama. Atravessando Alfredo Vasconcelos. Seguindo para Ressaquinha por um trecho de estrada arenosa e lisa. Saindo de Ressaquinha com a visão da cidade lá embaixo. Seguindo pelo trecho que vai de Ressaquinha para Carandaí. Atravessando Carandaí. O próximo trecho vai para Queluzito. Chegando a Conselheiro Lafayette, resolvemos pernoitar. Dessa vez paramos mais cedo e muito menos cansados. Ficamos no Hotel Mary, bem bom. Depois de um banho, fomos a pé a um restaurante próximo, onde bebemos uma ótima caipivódica para lavar a poeira da estrada da garganta e comemos uma boa comida. No dia seguinte, comemos um ótimo café da manhã, arrumamos a mala e pegamos novamente a estrada. O próximo destino era a cidade de Ouro Branco.
Por aqui não deu para passar, tinha uma cratera no caminho e tivemos que contornar. Bem que a planilha tinha avisado. Parque Estadual do Ouro Branco. Entrando em Ouro Branco. Chegando em Ouro Branco aqui embaixo. Então não estamos chegando em Ouro Branco, estamos aqui. Fazenda Carreiras, em Ouro Branco. Ah, meu Deus. Estrada Ouro Branco Itatiaia. Que difícil. Desviamos do caminho para ver um mirante de 1.500 metros de altitude, mas achamos que não valeu a pena. Hora de abastecer mais uma vez. O consumo ficou um pouco abaixo de 10 km por litro, pela única vez em toda a viagem. Igreja Matriz de Itatiaia. A cidade seguinte, Lavras Novas, é bem interessante, com construções bonitas e infraestrutura turística. Teria sido um bom lugar para passar um tempo maior. Finalizamos o caminho novo em Ouro Preto e já começamos o caminho dos Diamantes, que vai de Ouro Preto até Diamantina, seguindo direto para Mariana. Obrigado.